Olá, amigos do Facilitando Acupuntura, tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, vou fazer um vídeo um pouco diferente daquele que você estava acostumado a assistir. Vou falar de auriculoterapia, mas com uma visão científica de um artigo que eu produzi dentro da Universidade de São Paulo. Se você quer saber um pouco sobre a insônia e o tratamento com acupuntura auricular, esse vídeo é para você. Vem comigo. Então é isso, pessoal. Muita gente me pergunta, né, onde que eu me formei em acupuntura, onde que eu estudei acupuntura, muita gente não sabe da minha formação. Então eu estou aproveitando esse vídeo para poder falar um pouco disso e para indicar para vocês alguns pontos interessantes para tratar a insônia com a acupuntura auricular de uma pesquisa que foi feita dentro da Universidade de São Paulo. Eu me formei em fisioterapia e logo na sequência fui estudar dentro da USP de São Paulo, dentro de um laboratório que tinha um nome grande, ó, se prepare. Era o Grupo Multidisciplinar de Desenvolvimento de Ritmos Biológicos, o GMDRB da USP, dentro do estudo de comportamento humano, né? Então, Laboratório de Ciências do Comportamento Humano. Foi bem interessante, foram aí quase 2 anos de pesquisa, quase 2 anos estudando junto com eles. E esse laboratório, a gente tinha a missão de estudar os ritmos circadianos, né? Então trabalhar o sono, ver o sono e vigília, ver o comportamento da produção de hormônio do corpo ao longo de um dia, ver o comportamento de ciclos do corpo que são normais, menstrual, menopausa, então tudo isso está relacionado aos ritmos circadianos. E a minha linha de pesquisa era descobrir se a acupuntura auricular ela tinha alguma mudança, fornecia alguma mudança, alguma melhora no sono, né, dos pacientes. Para isso, inicialmente, a gente pegou 3 voluntários acima de 40 anos, homens, que não foram medicados por nada, não tinham uso contínuo de nenhum medicamento, então, nenhum mesmo, tá, gente? Nem para colesterol, nada, zero de uso de medicação, e que razoavelmente dormiam bem. Então, pessoas que não tinham queixas severas de sono foram escolhidas para o nosso piloto, né? E aí, o que a gente fez? Nesses pacientes, a gente fazia auriculoterapia 2 vezes por semana, sempre às segundas e quintas-feiras. A gente trocava o protocolo, sempre utilizando os mesmos pontos, para poder checar se havia alguma mudança na qualidade de sono. E como é que a gente comprovou as mudanças, né, dessa pesquisa? As mudanças foram feitas, o controle foi feito da seguinte maneira: a gente usava um actímetro. Um actímetro é um aparelho, parece um reloginho que a gente usa no punho e que a pessoa fica o dia todo usando ele e dorme com ele, e aí a gente pega padrão de movimentação durante a noite e ele gera um gráfico no computador. Quanto mais a pessoa se mexe durante a noite, menos confortável, menos restaurador é o sono dessa pessoa. O actímetro já é um aparelho que é usado frequentemente em pesquisas de ritmos biológicos, já autorizado pelas faculdades aí de grande renome para o controle do sono e do sono da vigília. E usamos um botão de temperatura. Também já é sabido que a nossa máxima temperatura corporal ela é atingida 2 horas antes de você começar a ter sono. O que isso significa? Isso também já é provado cientificamente, tá, gente? Isso significa que se a minha máxima temperatura do corpo ela acontece às 6 da tarde, eu vou começar a sentir sono para dormir às 8 da noite. Se a minha temperatura máxima acontece às 8 da noite, eu vou começar a sentir sono às 10 da noite. Isso é provado, tá? E para acompanhar tudo isso, então a gente usava o botão de temperatura. O botão de temperatura ele era colocado abaixo do peito, do lado esquerdo, e ficava colado com um micropore. Ele parece uma pequena bateria de relógio, tá, gente? Esse botãozinho de temperatura. E para poder fazer mais um controle, usávamos também o diário de sono. É um questionário, o diário de sono, também já regulamentado pelas grandes universidades. A gente usou o diário do sono da própria USP, e o paciente tinha que preencher aquilo todos os dias. Nesse piloto desses 3 pacientes, a gente acompanhou o resultado deles por 3 semanas, tá? Então, 3 semanas foi acompanhado aí o resultado deles usando a auriculoterapia, trocando
a auriculoterapia a cada 2 vezes por semana, né? Então a gente fazia segundas e quintas, 2 dias de intervalo. Muito bem, qual que foi o resultado dessa nossa pesquisa? O resultado foi que houve um adiantamento da fase de sono. Então aquela temperatura corporal máxima que era atingida às 8 horas, ela começou a ser atingida às 6. Ou que era atingida às 10 da noite, ela começou a ser atingida às 8 da noite. Então foi um adiantamento de fase de 2 horas no ciclo de sono e temperatura desse paciente. Então eles começaram a sentir sono mais cedo também. Então não foi só a temperatura máxima que começou a acontecer 2 horas antes. Começou a acontecer também do sono iniciar 2 horas antes. Ou seja, as duas fases, né, os 2 controles se adiantaram. A fase inicial do sono se adiantou, a máxima temperatura também se adiantou. E esse achado, o que aconteceu com isso? A gente vê que a acupuntura auricular, que não tinha nenhum outro estímulo externo, foi responsável pela alteração desse ciclo, né, de temperatura. Muito bom. E aí, o que mais que deu? Né? O que aconteceu com o actímetro? O padrão de sono dessas 3 pessoas melhorou, começou a ter menos movimentação na cama durante a noite, o que indica que o sono foi mais restaurador. E por fim, a avaliação do diário de sono também deu uma melhora na eficácia do sono, que a gente faz um estudo do antes e do depois. Então os pacientes eles tinham em torno de 75% a 80% de eficácia no sono, né, de um padrão de sono bom, e isso aumentou para entre 85% e 95% de eficácia do sono. Então 3 semanas fazendo isso, gente. E aí a pergunta que não quer calar, que vocês estão querendo saber, qual foi o protocolo? Então eu vou pedir gentilmente para que a Maia coloque pra gente aí a foto da orelha e os pontos utilizados. Eu vou ditar os pontos. Os pontos foram baseados no mapa do professor Marcelo Pereira de Souza. Talvez vocês não encontrem os pontos da mesma maneira em outros mapas, porque a gente sabe que todo dia tem pesquisa nova, todo dia publica-se novos pontos. Então esses foram feitos com o protocolo baseado no Marcelo Pereira de Souza. Os pontos foram Shenmen, rim simpático, analgesia, relaxamento muscular, ponto de tensão emocional e de ansiedade, dos quais o único ponto que fica no dorso é ponto de ansiedade. Então, manter aparecendo para vocês aí por alguns segundos, enquanto eu repito os pontos. Então, Shenmen, rim simpático, analgesia, relaxamento muscular, tensão e ansiedade que fica no dorso. Então era exatamente esse o protocolo repetido de um lado e de outro. Sempre que se trocava os pontos, a gente sempre utilizava esse mesmo protocolo. Muito bem, gente. E o que aconteceu com essa pesquisa? Porque eu já falei, já citei ela, né, em outros lugares, em outros eventos. Eu não sei até onde vocês conhecem as instituições desse Brasil, mas existem as empresas que financiam os laboratórios para que as pesquisas sejam realizadas. E na época, gente, o estudo de acupuntura, isso foi em 2004, o estudo de acupuntura ele era muito restrito, ainda se você for pensar a quantidade de pesquisas que a gente tem de outras áreas, o estudo de acupuntura ainda é pequeno, graças a Deus está crescendo, mas a gente tinha um financiador do laboratório na época que não tinha interesse em continuar bancando a pesquisa, porque isso iria interferir na pesquisa de drogas para o sono. Então, gente, o negócio foi tão importante na época, essa pesquisa foi tão importante, que acharam por bem não publicar algo que fosse concorrer de alguma forma com a indústria farmacêutica. O que eu fiz depois disso? Depois disso eu fui convidada a estudar pelo Instituto de Sono da Escola Paulista de Medicina, mas como não havia uma garantia de que eu pudesse realizar o meu mestrado usando essa pesquisa, eu preferi fazer essa pesquisa por fora. E aí ela foi utilizada como o meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação de acupuntura, Lato Sensu, que eu já tinha ingressado na época, mas ainda não tinha terminado. Então, gente, assim, é científico, teve controle de actímetro, botão de temperatura, diário de sono, todos os aparatos utilizados também foram todos regulamentados para pesquisa. Tinha junto comigo um estatístico, né, o Ricardo, gente boa para chuchu, estatístico profissional para poder analisar todos os dados. Eles foram analisados e reanalisados.
E nesses 3 pacientes, desse piloto que a gente fez, os 3 tiveram um retorno, né, um resultado muito satisfatório. Hoje eu trabalho esses protocolos no meu consultório com pessoas que têm disfunções do sono mesmo, que sofrem de insônia, que precisam tomar remédio. E apesar de não usar um actímetro ou um diário de sono, o que importa para mim hoje, enquanto acupunturista, é que o meu paciente tem uma melhora da qualidade do sono. E isso vem acontecendo todos os dias no meu consultório, de pessoas utilizarem esse protocolo que eu passei nesse vídeo para vocês, para melhorar o sono. Beleza, gente? Então era isso, era um vídeo que eu queria mostrar um pouquinho do meu lado pesquisadora. Então estou dividindo isso com vocês hoje, espero que vocês gostem. Testem esse protocolo, pode usar em criança, em idoso, em quem você quiser, e pode ter certeza que vai ter melhora. Beleza, gente? Inscrevam-se no canal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.